Na última aula, a gente falou sobre radiação eletromagnética dos átomos, né? Então, eu trouxe aqui um espectro eletromagnético do átomo de hidrogênio, né? E as suas linhas espectrais que foram aí sugeridas por Ångström, né? E que esses comprimentos de onda, né? Obtida por Ångström, essa série de comprimentos de onda obtida por Ångström, né? Descreve aí as emissões do átomo de hidrogênio para essas séries, né? Então, a partir daí a gente conseguiu o 1885 Balmer, né? Ele definiu a sua fórmula, a série para comprimento de ondas no emissão de átomo de hidrogênio. E aí vieram outros pesquisadores, né? Rydberg e fizeram também contribuições para o cálculo das emissões de radiação, emissão e absorção, né, de radiação pelos átomos, né? E com isso esse estudo evoluiu, várias séries foram feitas, né? Ritz introduziu aqui um termo espectral para cálculo dessas séries, e esse termo espectral levou aí ao cálculo, né, à obtenção de várias séries de emissão de radiação do átomo de hidrogênio, né? Então essas são as séries possíveis, né, que são descritas por essas teorias que foram descritas, né, por essas pessoas. Em seguida veio o modelo de Bohr que tentou descrever o comportamento do átomo de hidrogênio, né? E descreveu o modelo baseado em postulados. Então, o primeiro postulado levou em consideração que o átomo ele só emite energia de forma discreta e não de forma contínua, né? E o segundo postulado, ele diz que a emissão ou absorção da radiação por um átomo ocorre quando o átomo passa de um estado para o outro estado estacionário, né? Só através de estados estacionários, né? Então, esse processo ele deu o nome de salto quântico, né? E esse salto quântico é o que dá origem à emissão ou absorção de fótons, né? E aqui, através dessa teoria, ele consegue calcular aí qual que é a energia do fóton que é irradiado. Conhecendo a energia, também conhece-se, através da constante de Planck, qual que é a frequência da emissão do fóton ou da absorção do fóton, né? Do fóton que pode ser absorvido pelo elemento. Muito bem, então, combinando o postulado de Bohr com a série de Balmer, né, a gente obteve aqui uma relação para as energias nesse aspecto e obteve aqui que essa energia ela é negativa. E a gente lembrando, né, que essa energia é negativa que refere-se ao fato de que um elétron, para sair de um estado estacionário e para um outro estado estacionário de maior energia, ele tem que receber a energia de um fóton, ou seja, esse sinal negativo expressa o fato de que esse elétron está ligado ao núcleo atômico. Bom, a gente fez o cálculo da constante de Rydberg usando o modelo de Bohr, né? E para isso a gente usou o princípio da correspondência. Como assim usar o princípio da correspondência? Bom, a gente obteve energia aqui usando o modelo, né, de Bohr, os postulados de Bohr, né, do ponto de vista quântico. E o princípio de correspondência diz o seguinte: na situação limite, no qual o discreto é quase contínuo, né, o que é discreto? Ele está se referindo às energias. À medida que o nível de energia aqui vai aumentando, ele vai tendendo para um contínuo, né, para valores muito grandes de energia, isso aqui tende para um contínuo. Então, nessa condição, em que o discreto é quase contínuo, a nova mecânica deve reproduzir os resultados clássicos. Então, para comparar o resultado quântico com o resultado clássico, neste limite em que discreto é quase contínuo, a gente tem que fazer análise clássica do movimento de um elétron em torno do núcleo. E foi o que a gente fez, né, levando em consideração a teoria do movimento circular uniforme, né? E aí a gente obteve as frequências e as energias, né, levando em consideração o movimento circular uniforme, e no limite em que bom, e depois o que a gente fez? A gente dividiu, né,
Para comparar o clássico com o quântico, o que a gente fez? A gente dividiu a energia pela frequência, tanto o quântico quanto o clássico, né? E eliminamos aí o N dessa relação, tá? De forma que a gente obteve aí uma razão entre E e Ni para o resultado quântico e também para o resultado clássico, né? A gente fez o mesmo procedimento, mas levando em consideração a descrição clássica do movimento do elétron em torno do núcleo, e dividimos aí E por Ni, né? Fizemos esse procedimento tanto para o caso quântico quanto para o caso clássico, né? E aí aplicamos o princípio da correspondência, né? Então, aplicando o princípio da correspondência, tanto do clássico, né, para o caso quântico, a gente obteve aí a constante de Rydberg, né? Bom, constante de Rydberg que a gente obteve depende 2π ao quadrado é um número, né? M é a massa do elétron, E é a carga do elétron, então M e E são grandezas que já eram conhecidas, né? Já sabia a relação carga e massa, né? Através da experiência de Millikan, né? Através da experiência da bobina de Helmholtz, né? Que previa aí a relação de carga e massa do elétron. H é a constante de Planck, que já estava definida, e C é a velocidade da luz também, que já estava calculada, né? Então, olha só, quando substitui as constantes aqui nesta relação que a gente obteve, né, aplicando o princípio de correspondência de Bohr, a gente obtém a constante de Rydberg, para a constante de Rydberg, este valor aqui, né, 109.737 centímetros a menos 1. Então, esse é o resultado obtido por Bohr. O resultado experimental é 109.678. O que vocês me dizem aí sobre esse resultado? O que a gente pode inferir? Uma aproximação boa? Ruim? Hein, pessoal? Bom, esse resultado aqui, ele foi obtido levando em consideração núcleos fixos, tá? Então, o resultado do modelo de Bohr foi obtido. Como assim núcleo fixo, né? Bom, o modelo que a gente usou para descrever tanto do ponto de vista clássico quanto do ponto de vista quântico, né, estava relacionado com o fato de que você tinha um elétron em movimento circular, né, e que esse núcleo aqui ele era imóvel. Bom, sendo que a gente sabe que na prática a gente tem um núcleo bastante massivo e que se move em torno de uma posição de equilíbrio, né, e um elétron que circula, né, com uma determinada velocidade em torno desse núcleo. Então, a forma mais próxima, né, de se descrever esse problema, né, a mais próximo da realidade de descrever esse problema é descrever o movimento do elétron e do núcleo em torno do centro de massa, né, desse sistema. E descrever em termos do centro de massa é levar em consideração que esse sistema ele se move, né, com uma massa reduzida. Então, que a gente, uma aproximação, aprimoramento dessa aproximação que a gente pode fazer é substituir aqui, nessa relação da constante de Rydberg, a massa do elétron pela massa reduzida, que surge quando a gente considera o movimento em relação ao centro de massa. Tá? Muito bem, para fazer esse estudo do movimento em relação ao centro de massa, aí eu tenho que definir num sistema de coordenadas qual que é a massa do núcleo, qual que é a massa do elétron, né? Aí você tem a posição do núcleo do elétron, né? E aí o que a gente vai ter é que a posição do centro de massa, né, vai ser
o R do núcleo vezes a massa do núcleo, mais o R do elétron vezes a massa do elétron, né, dividido pela massa do núcleo mais a massa do elétron, né? Então, esta é a posição do centro de massa, e quando você descreve o movimento em termos do centro de massa, você obtém a massa reduzida desse sistema. Então, se a gente descreve em termos da massa reduzida, como é que eu defino a massa reduzida? Vocês lembram? Vocês já devem ter feito isso em mecânica, em física 1 ou física 2. Então, 1 sobre a massa reduzida é igual a 1 dividido pela massa do elétron, mais 1 dividido pela massa do núcleo. Né? De tal forma que a gente pode escrever que essa massa reduzida é igual, né, fazendo o produto aqui, vai ser M mais M grande, dividido por M vezes M grande, tá? Bom, é só fazer a soma das frações aqui e depois inverte, né? O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu posso escrever essa fração aqui da seguinte forma. M dividido por M mais M sobre M, né? Aí vai ficar M grande de 1 mais M grande sobre M. Você está certo. Então, esse é o resultado, né? Assim, eu tinha escrito M minúsculo, né? Quando, na verdade, é M maiúsculo. Então, tá certo. Então, ó. Então, isso aqui vai ficar M maiúsculo, né? De 1 sobre 1 mais M dividido por M minúsculo. Correto? Sim. Entendeu agora? Sim, entendi. Então, tá bom. Então, o que a gente vai fazer agora é, no lugar do M, escrever a massa reduzida μ. Bom, a gente quer calcular, melhorar a aproximação para a constante de Rydberg, né? Então, a constante de Rydberg, que a gente obteve na aula passada, usando o princípio da correspondência, né? Foi 2π ao quadrado m e a quarta, só que no lugar do m agora eu coloco μ. Então, 2π ao quadrado, μ, e a quarta, dividido por h ao cubo vezes c, né? Velocidade da luz. Bom, que pode ser escrito também 2π ao quadrado, m e a quarta, dividido por h ao cubo c, né? Multiplica 1 sobre 1 mais m dividido por m pequeno. Então é isso. Agora eu quero que vocês façam aí, substituam os valores, né, da massa do núcleo do hidrogênio e a massa do elétron, certo? Levando em consideração que o núcleo da massa do hidrogênio contém apenas um próton, né? Você pode considerar também como sendo um próton e um nêutron, né? Então, o núcleo ali vai ter 2 vezes a massa do próton, que a massa do próton e do nêutron é aproximadamente igual, né? Em torno de 10 elevado a menos 27. E aí vocês vão ver que esta aproximação leva num valor mais próximo do experimental, né? Para a constante de Rydberg. Tá? Eu não fiz essa substituição, mas eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Alguma dúvida? Bom, a gente pode também usar o valor de R0. A gente pode usar o valor de R0. Pessoal, outra forma de escrever isso aqui, em vez de a gente usar a massa do núcleo aqui, a gente pode usar a massa do elétron. Tá? Aqui eu inverti a massa, eu coloquei a massa fazer de forma diferente. Assim, ó.
Então, a massa reduzida é a massa do elétron vezes a massa do núcleo dividido por massa do elétron mais a massa do núcleo, né? Então, posso escrever assim, deixar a massa do elétron aqui, e fica a massa do núcleo dividido pela massa do núcleo, mais a massa do elétron dividido pela massa do núcleo. Tá? Então, isso vai dar M, que multiplica 1 sobre 1 mais a massa do elétron dividido pela massa do núcleo. Ok? Por que é melhor eu fazer dessa forma? Porque agora aqui, em vez de ter a massa do núcleo, eu vou ter a massa do elétron. E esse termo aqui é a massa do elétron dividido pela massa do núcleo. Então, este termo aqui vai corresponder ao quê? Notem que esse termo aqui é o mesmo termo que a gente obteve, levando em consideração o núcleo fixo. E esse termo aqui vai ser simplesmente a correção que a gente deve obter quando leva em consideração o movimento em termos do centro de massa, ou seja, levando em consideração a massa reduzida. Ok? Então fica melhor escrevendo dessa forma. Tudo bem? Entenderam? Sim, professor, entendi. Então a gente vai usar agora o valor da constante de Rydberg na relação para a energia. Como que a gente escreveu a energia usando o modelo de Bohr? Então está aqui, né? A energia é menos HCr sobre N ao quadrado, né? Então a gente vai usar essa relação da energia obtida pelo modelo de Bohr. Então a energia é igual a menos HCr dividido por N ao quadrado. E no lugar do R agora a gente vai escrever o valor que a gente obteve para a constante de Rydberg, de tal forma que essa energia agora vai ser escrita como sendo menos Hc sobre N ao quadrado, que multiplica R, e R agora escrita em termos desta relação acima. Então, 2π ao quadrado M, E a quarta dividido por H ao cubo vezes C, multiplicado por 1 de 1 mais M sobre M grande. Isso aqui leva ao seguinte valor para a energia de um elétron, né, no átomo de hidrogênio, em termos do modelo de Bohr. Então, bom, o H aqui simplifica com esse termo aqui, o C também simplifica aqui. Esse aqui é o N, né, do número inteiro. Então, fica menos 2π ao quadrado, né, 2π ao quadrado, vezes a massa, vezes a carga elétrica elevada à quarta potência, né, esse termo aqui, dividido por N ao quadrado, né, esse termo aqui, que multiplica a constante de Planck ao quadrado, H ao quadrado. Esse termo aqui multiplicado por 1, por 1 dividido por 1 mais M dividido por M. Então, esta é a energia da órbita do elétron, né, que orbita em torno do núcleo. Entenderam? Então, pessoal, algumas equações elas foram extremamente importantes para o desenvolvimento do modelo de Bohr, como a gente acabou de mostrar aí, né? Desde a aula passada que a gente está levando aí as relações de Balmer, né, Rydberg, levando em consideração, né, o modelo quântico, né, para cálculo dessas órbitas. E o clássico também, né?
Bom, vamos voltar na ideia do núcleo fixo, né? Porque essa correção aqui, embora importante, né? Que mostra a robustez do modelo, né? E a validade do modelo, essa correção aqui, ela é pequena, né? Eu vou pedir para que vocês calculem essa relação, tá? É só jogar os valores de π, m, h, c e fazer esse cálculo. Lembrando que a massa aqui é 2 vezes a massa do próton, né? Que é um próton e um núcleo e um nêutron. Mas vamos considerar a ideia do modelo do núcleo. Bom, nesta aproximação, a gente já tem os níveis de energia calculados, né? Então, os níveis de energia EN vai ser menos 2π ao quadrado m e a quarta dividido por h ao quadrado multiplicado, bom, considerar o núcleo fixo, né? O nível de energia vai ser dado por esta relação, desprezando aqui a correção devido à massa reduzida. Né? Então, vai ser 1 sobre n ao quadrado. Tá? Ou seja, à medida que o nível de energia aumenta, né? A energia aqui ela vai diminuir com n ao quadrado, né? Bom, o que diz o primeiro postulado de Bohr agora? A gente obteve esse resultado aqui e vamos olhar esse resultado na ótica do primeiro postulado de Bohr. O primeiro postulado de Bohr, a gente colocou aqui, diz o seguinte: um átomo só pode ter energias discretas com valores E1, E2, En, que são características de cada átomo. Nesses estados permitidos, o átomo não emite radiação. Esses estados são chamados de estados estacionários, tá? Então, de acordo com o modelo de Bohr, os estados estacionários são dados por esta relação que a gente acabou de escrever, né? Então, elétrons em estados estacionários não emitem radiação. Então, é isso que diz o primeiro postulado do Bohr. Bom, quando a gente aplicou o modelo clássico, né, a gente obteve aqui que a energia do elétron, né, é igual a menos e quadrado sobre 2r, onde r aqui é o raio, né, da órbita desse elétron. Então, vamos considerar o raio da órbita do elétron de acordo com a teoria clássica. Então, de acordo com a teoria clássica, o que a gente obtém? A gente mostrou que a energia do elétron é igual a menos e quadrado dividido por 2 vezes o raio da órbita n, né? Bom, e isso aqui, de acordo com o princípio da correspondência, tem que ser igual a esse termo que a gente obteve aqui. Menos 2r ao quadrado, m e a quarta, dividido por h ao quadrado, multiplicado por 1 sobre n ao quadrado. O que a gente pode obter destas relações, né? Então, aplicando o princípio da correspondência, igualando os níveis de energia, a gente pode obter uma relação para o raio da órbita. Aqui não é r, aqui é π ao quadrado, tá? Então, comparando essas duas equações para os estados estacionários do elétron, a gente obtém que o raio da órbita, né, resulta que o R, assim como a energia, depende de um índice n, é igual a n ao quadrado multiplicado por h ao quadrado dividido por 4π ao quadrado me quadrado. Então, este é o raio da órbita do elétron no átomo de hidrogênio, de acordo com o modelo de Bohr.
Notem que ele depende do índice N, né? Então, qual é o menor raio possível no modelo, para o átomo de hidrogênio, segundo o modelo de Bohr? Opa. O menor raio possível vai estar relacionado com o menor valor de N. E qual o menor valor que o N pode assumir? Pode ser zero? Se for zero, não tem raio, né? Então, N não pode ser zero. Então, N pode ser 1, 2, é um número inteiro. Tá? Então, o menor valor possível para N igual a 1. Né? Então, desta forma, a gente vai definir o N igual a 1, né? E para o N igual a 1, eu tenho o menor raio possível para a órbita do elétron no átomo de hidrogênio. Esse menor raio possível é uma constante que a gente chama de A0, tá? A gente sempre vai levar essa constante A0 nos nossos cálculos. Então, o A0 vai ser H ao quadrado sobre 4π ao quadrado multiplicado por ME ao quadrado. E se vocês substituírem, notem que esse A0 é uma constante, né? Constante de Planck, a gente sabe o valor. 4π ao quadrado é um número, M é a massa do elétron, a gente conhece, e E é a carga do elétron, a gente conhece também. Então, substituindo os valores aqui, isso aqui vai dar aproximadamente 0,529 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Ok? Esse valor aqui corresponde a 0,529 angstrom. Então, isso implica que eu tenho o R1 igual a A0 corresponde ao raio da primeira órbita eletrônica. Este raio da primeira órbita eletrônica é comumente chamado como raio de Bohr. Então, quando vocês ouvirem nos seminários aí sobre o raio de Bohr, você já sabe que é uma constante, e essa constante equivale a 0,529 angstrom. Então, isso implica o seguinte, ó. Isso implica que o Rn vai ser igual a n ao quadrado vezes A0. Correto? Ou seja, as órbitas elas são um número inteiro do raio de Bohr. São múltiplos inteiros do raio de Bohr. Né? Essas são as órbitas permitidas para o átomo de hidrogênio. Então, é essa a conclusão que a gente chega, né, sobre as órbitas permitidas para os elétrons no raio de Bohr. Né? Elas têm raios que são múltiplos inteiros do raio de Bohr. Muito bem. Vamos descrever, então, a velocidade do elétron de acordo com essa descrição. Né? Então, como é que fica a velocidade do elétron? Se a gente olhar aqui para as aulas, para os slides anteriores, a gente vai ver que em algum momento a gente calculou, né, a velocidade do elétron. Está aqui, a velocidade do elétron, né, é igual a carga dividido pela raiz quadrada da massa vezes o raio. Só que esse raio aqui, ele é um raio que tem índice n, né? Ele não é um valor contínuo, ele tem valores discretos. Né? Então, escrevendo o raio, agora a velocidade em termos desse raio que a gente acabou de obter, né, a gente vai chegar no seguinte valor. A velocidade agora é a velocidade que tem um índice n, devido a esse fato aqui, né? E vai ser descrita como sendo a razão entre a carga
do elétron dividido pela raiz quadrada da massa multiplicado pelo raio N. Raio com índice N. Muito bem. O raio índice N, como que a gente calcula? É N ao quadrado vezes A0, substituindo aqui. A velocidade, então, vai ser dada por E, que é a carga do elétron, dividida pela raiz quadrada de M, que é a massa do elétron, multiplicado por Rn, que é N ao quadrado, vezes A0. N ao quadrado, raiz quadrada de N ao quadrado dá N, então vou tirar o N da raiz, e fica A0 dentro da raiz. Esse termo aqui multiplicado por 1 sobre N. Entenderam? Então, esta é a velocidade do elétron em uma órbita, de acordo com o modelo proposto por Bohr. E raiz quadrada de m a 0 multiplicado por 1 sobre n. Bom, vocês podem aí fazer o cálculo dessas velocidades, por curiosidade, né? Porque ela depende de valores constantes. E é a carga elementar, vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. O m é a massa do elétron, vale 3,1 vezes 10 elevado a menos 31 quilogramas. O A0 é a constante, é o raio de Bohr, né? É o raio de Bohr, que vale 0,529 angstrom. E o N aqui vai variar de 1 até infinito, né? Vai estar relacionado com o índice, né, da órbita que o elétron se encontra. Então, para o estado fundamental, N é igual a 1, e aí vocês conseguem calcular qual a velocidade do estado fundamental, qual que é a velocidade para o primeiro estado de energia excitada, e assim sucessivamente. Tudo bem? Sim, tudo bem. Bom, a gente descreveu agora a velocidade, né? Obteve o raio. E a gente sabe que o elétron, quando ele está em movimento circular, ele tem um momento angular também, né? Então, como define o momento angular do elétron? Como é que a gente calcula o momento angular? Massa vezes velocidade, professor? Massa vezes velocidade é momento, mas é o momento angular? Não. Que momento que é Mas massa vezes velocidade? e se eu mudar a velocidade transversal para angular? Como é que faz isso? Boa pergunta. Bom, você falou massa vezes velocidade, né? Não foi isso que você falou? Sim, Massa sim, sim. vezes velocidade. Isso aqui o que que é? Isso é momento linear, né? Um momento linear. Vou colocar ml, tá? Velocidade angular não seria 2π vezes o raio dividido Mas pelo o período? momento angular é o momento linear multiplicado pelo quê? O momento angular vou chamar de L maiúsculo. Sim. Multiplica por R. Muito bem. Vou escrever em termos do módulo aqui, tá? Então, é o momento linear vezes o raio, tá? Então, você definiu bem o momento linear, e para calcular o momento angular do elétron, né, na órbita, basta multiplicar o momento linear pelo raio da órbita. Como essa velocidade aqui, né, ela depende do índice n, ela não assume qualquer valores, né? Então, o momento angular também não vai assumir qualquer valores, né? Então, é o momento linear, massa vezes velocidade, né, a velocidade de índice n, vezes o raio, que também tem índice n. Ok? Isso vai levar à seguinte relação, ó.
Então, o momento linear vai ser a massa multiplicada pela velocidade. A velocidade a gente calculou aqui. Então, vamos substituir a velocidade aqui, ó. E dividido pela raiz quadrada da massa vezes a zero, vezes 1 sobre n, multiplicado por Rn. Rn vale quantos? N ao quadrado vezes a zero. Ok? E isto aqui leva a qual relação? Ó, o n aqui corta com o quadrado daqui. Isso aqui vai ser MA, né? M vezes A, zero, dividido pela raiz de M a zero, correto? Sim. Multiplicado por E. E vezes N que sobra aqui, Uhum. tá? E agora? Como é que eu simplifico? Quero eliminar essa raiz daqui. Multiplicando e dividindo pela raiz, né? De M a zero, eu vou Sim. eliminar a raiz. M a zero no numerador dividido por M a zero que fica no denominador. Esta relação vai nos dar E multiplicado pela raiz de M a zero multiplicado por N. Então, este é o momento angular do elétron. Qual que é o valor de A0? A0 é o raio de Bohr, né? A gente calculou aqui, raio de Bohr é H ao quadrado sobre 4π ao quadrado M vezes E ao quadrado. Então, substituindo, escrevendo aqui, né? H ao quadrado sobre 4m ao quadrado, 4π ao quadrado, m e ao quadrado, né? Este é o raio de Bohr. Eu vou escrever da seguinte forma, eu vou inverter essa equação e escrever ela em termos do h, tá? Então, h ao quadrado vai ser igual a 4π ao quadrado, tá? M a zero e ao quadrado, ok? E se eu extrair a raiz quadrada aqui, extraio a raiz quadrada aqui, isso aqui vai levar para o seguinte valor. Vai levar aqui h é igual a raiz quadrada de 4π ao quadrado, vai dar 2π. Raiz quadrada de e ao quadrado é e, que é a carga. Raiz quadrada de m a zero, né? E aqui, pessoal, eu posso escrever h dividido por 2π igual a e vezes a raiz quadrada de m a zero. Muito bem. Esse termo aqui, h dividido por 2π, é um termo que sempre vai aparecer na mecânica quântica. Você sempre vai ver nas apresentações dos seminários esse termo, né? Para não ficar carregando o 2π por todas as equações, a gente define o seguinte: h cortado. A gente define o h cortado. O que é o h cortado? O h cortado, né? Fala-se cortado porque a gente corta o h aqui em cima. Já viram esse símbolo aqui? O h cortado. Já vi. Então, o h cortado Sim. nada mais é do que a constante de Planck dividido por 2π. Agora, por diante, a gente não vai mais carregar h sobre 2π. A gente sempre vai estar escrevendo h cortado, tá? E o h cortado é a carga do elétron multiplicado pela raiz quadrada da massa vezes
a constante de Planck. Entenderam? Então, essa é uma definição bastante importante na mecânica quântica. O que a gente faz agora? Vamos voltar a escrever um momento angular. Voltando ao momento angular, né? O momento angular aqui, Ln é E multiplicado pela raiz de M a zero, né? Multiplicado pela raiz de M a zero, multiplicado por N. Né? Desta relação, a gente vê que a raiz quadrada de M a zero é igual a que H cortado dividido pela carga. Substituindo aqui, então esse termo vai levar que o Ln, né? Ln não é logaritmo neperiano, ou seja, é o momento angular dependente do índice n. Ln é L de índice n, né? Vai ser igual a H cortado, né? No lugar de a raiz quadrada de M a zero, vou escrever H cortado sobre E. Como tem um E aqui, o E vai sumir. Então, esse valor vai ser H cortado N. Né? Vamos escrever assim. NH cortado. Olha só, que o momento... Este é um resultado muito importante do modelo de Bohr, que se refere à quantização do momento angular do elétron. Por que é quantização do momento angular do elétron? Porque o momento angular do elétron, ele depende simplesmente do número inteiro de H cortado. Ele não depende de nenhuma característica do sistema. Não depende da massa, não depende da carga, né, ou de qualquer outra característica do sistema. Ele só depende do número inteiro de H cortado. O que implica dizer que o momento angular do elétron no estado fundamental vai ser H cortado. No primeiro estado setado vai ser 2H cortado, e assim sucessivamente. Então, o momento angular do elétron não depende das grandezas. Alguns contextos, né, isso aqui é dito como postulado. Então, o módulo do momento angular só pode ter valores que sejam múltiplos inteiros, né, de H cortado. Alguma dúvida? Agora aqui, pessoal, eu vou dar um bizuzinho para vocês resolverem um problema da lista, tá? Se a gente substitui a carga nuclear por Ze, né, onde Z é o número atômico do átomo, a gente pode calcular estados atômicos de átomos hidrogenados, né? Então, ou seja, o que são átomos hidrogenados? São átomos construídos a partir do átomo de hidrogênio. Então, se a gente quer calcular, né, os estados, né, de outros átomos, a gente vai substituir a carga do elétron por Ze. Então, essa é uma das atividades que vocês vão ter que fazer lá na lista de exercício, tá? Olha só. Esses resultados aí, à medida que você vai substituindo, né, o E por Ze, e à medida que o Z vai aumentando, né, os resultados de Bohr começam a divergir de resultados experimentais. Né? Então, eles não conseguem descrever adequadamente quando o Z vai aumentando. Em 1916, né, o Sommerfeld e Wilson, eles tentaram fazer uma generalização das grandezas que Bohr definiu como sendo quantizadas. Ou seja, todas as grandezas, segundo Bohr, que dependem do índice n, são grandezas quantizadas. Né? O momento angular é quantizado, a energia, né, que a gente mostrou aqui, ela é quantizada, o raio de Bohr é quantizado, a velocidade é quantizada.
Então, todas essas grandezas que dependem desse índice N, eles são quantizados. E, à época, né, os pesquisadores generalizaram os resultados que Bohr obteve para incluir, né, cálculos de órbitas elípticas, né, porque no modelo que a gente construiu, a gente considerou órbitas circulares. Então, pesquisadores eles consideraram órbitas elípticas para o átomo de hidrogênio e que permitisse estudar átomos mais complexos do que o átomo de hidrogênio. Então, de acordo com a teoria, né, haviam grandezas que deviam ser quantizadas, como a gente acabou de falar, e normalmente essas grandezas dependem do número quântico n. Então, esse índice n, né, é o primeiro número quântico que a gente introduz na disciplina. Né, é o que quantiza as grandezas físicas. Aí qual que seria o problema, então, da generalização? É saber quais são essas grandezas que podem ser quantizadas. E aí foi resolvido, né, por Sommerfeld e Wilson. Né? Então, ela chamou essas grandezas que poderiam ser quantizadas de grandezas de variáveis de ação. Né? Bom, ele chamou essas grandezas de variáveis de ação e definiu essa grandeza, né, pela letra J de I, como sendo a integral PI dQi. Né? O que se refere aqui P e Q? QI, então, está relacionado com uma quantidade que varia periodicamente e que tem dimensão espacial. E PI é o momento conjugado. Então, veja, de acordo com o modelo de Sommerfeld-Wilson, né, ele definiu as grandezas como as variáveis de ação, né, por essa relação, pela essa integral de percurso fechado, PI dQi, onde dQi é uma quantidade que varia periodicamente. Né? Na verdade, ela pode ter dimensão de posição. E o PI é o momento conjugado. Tá? A gente pode definir o momento conjugado, né, em termos de uma grandeza física que vocês devem ter estudado em mecânica clássica, que é a lagrangiana. Então, em termos da lagrangiana, o momento conjugado é a derivada da lagrangiana, da função lagrangiana, em função de QI. Então, em mecânica clássica, QI ponto, né, é a taxa de variação temporal das coordenadas generalizadas. Tá? E aqui, nesse caso, o L é a lagrangiana. Como é que eu escrevo a lagrangiana de um sistema? Alguém sabe fazer? Me ajudar? O L é igual ao quê? É a diferença entre a energia cinética e potencial, né? Exatamente. Muito obrigado. É a diferença entre energia cinética e energia potencial. Desculpa. Bom, muito bem. A gente mostrou que a condição de quantização postula que essa variável, que L é uma variável de ação, né? ou seja, o momento angular é uma variável de ação, e ele é quantizado. Então, se o J representa a condição de... se o J representa, né, a variável de ação momento angular, então a condição de quantização ela vai postular que essa variável de ação, Ji, ela tem que ser a integral, né, de PI dQi, e, de acordo com a condição de quantização, ela é o número inteiro de H cortado. Ok? Então, ela tem que ser um número inteiro de H cortado. Vamos fazer uma aplicação bem simples para esta formulação, levando em consideração o caso de um oscilador harmônico simples, né? Aquele oscilador harmônico que vocês estudaram lá em Física 2, né? Então, o oscilador harmônico simples, ele tem por característica uma força elástica que atua sobre o sistema, que é dado pela
lei de Hooke, né? Como que é essa força? Menos kx. Menos kx. E também tem uma energia potencial elástica que é definida como? Meio de kx ao quadrado? Meio de kx ao quadrado. Muito bem, obrigado. O K aqui, o que que representa? O que Constante representa o elástica, K? né, professor? Como é que eu posso escrever o K em termos da frequência angular? Vixe, aí eu não sei não, hein? Alguém sabe? Ah, não, sim, é... M Porque o ômega não é igual a K sobre... Eu lembro que era uma coisa assim, cara. Caramba, eu acabei de sair de clássica, eu não tô lembrando disso. Não é a raiz, ômega ao quadrado é igual a raiz 2π quadrada vezes de... a frequência, né? Não, mas... Tá, mas tem essa também, não tem? A Essa que eu tô frequência falando? é... Não, calma aí, professor, eu vou ver aqui. Pô, Mariana, você não lembra, velho? Então tá. Então é M Tava ômega tentando ao lembrar quadrado. também, mas não lembro não. Tá? Então é M ômega ao quadrado. Tá? Então, o K é igual a M ômega ao quadrado. Tá? Então, essa é a definição de K. Como é que a gente escreve, então, a função lagrangiana? Então, a função lagrangiana, ó, que é igual a energia cinética mais energia potencial, ela vai ser descrita, então, é mais ou é menos? É menos, né? Caroline falou que era Menos. menos. Mais é a função hamiltoniana, né? Isso. Então, a lagrangiana vai ser energia cinética. Energia cinética como que é? Meio de mv ao quadrado. E v é a taxa de variação da posição, né? Então, é x ponto. Então, a lagrangiana vai ser meio de m x ponto ao quadrado menos meio de m ômega ao quadrado x ao quadrado. Note que esse x aqui, ponto, está relacionado com velocidade e esse x aqui está relacionado com a posição. Muito bem, então a gente conseguiu descrever a função lagrangiana, mas escrever só a função lagrangiana não basta para a descrição do movimento. Eu tenho que escrever a equação de movimento que é dada pela relação de Euler-Lagrange, né? Então a equação de movimento dada pela relação de Euler-Lagrange define que a taxa de variação temporal da derivada parcial do momento angular da lagrangiana, né, em relação a que ponto é igual à derivada parcial da lagrangiana em relação a que. Bom, neste caso, o que, né, faz o papel da posição e a velocidade, né, o que ponto, né, vai fazer o papel de x ponto, que é igual à taxa de variação temporal da posição, que é a definição de velocidade. Correto? Entenderam isso, pessoal? Muito bem. Então, olha Sim, só. sim. Quando a gente deriva a lagrangiana
em relação a x ponto. O que a gente vai obter? mx ponto? Derivada de L em relação a x ponto. Então, a derivada... Esse termo aqui não tem x ponto, então ele vai se comportar como uma constante, né? A derivada da constante é zero, então o que sobra é esse termo aqui. 1 sobre 2m é constante, né? X ponto ao quadrado, então derivada de x ponto ao quadrado vai dar 2x ponto ao quadrado. Dividido por 2, então vai dar mx ponto. Concorda? Sim. E a derivada de L em relação a x vai dar o quê? Agora eu vou derivar em relação a x, esse primeiro termo aqui é constante, sobra esse primeiro termo. Mesma coisa, né? Vai dar 2x. Vai dar 2x, né? Então vai dar m ômega ao quadrado x. Correto? Correto. E ainda tem um sinalzinho aqui negativo, né? Que é devido à definição da função lagrangiana. Muito bem, esse termo aqui, m ômega ao quadrado, a gente já definiu aqui atrás. Ele é o quê? O valor de k. Né? Então, isso aqui resulta em menos kx. O que representa cada um desses termos? Esse termo aqui representa o quê? E esse termo aqui representa o quê? Professor, esse primeiro termo aí, você não tem que derivar no tempo ainda? Não. O que Porque não é define isso aqui? dt, derivada parcial de L em relação à velocidade? Mx ponto, o que é? X ponto, É o momento, né? momento linear. Sim. E menos kx, o que é? Eu ia falar que é força, mas é força, né? Força elástica. Ó. Comigo? Sim. Né? A segunda lei de Newton, a gente sabe que a massa vezes a aceleração é igual a força. E força, neste contexto, é dado pela lei de Hooke, que é m é menos kx. Que tipo de solução essa equação ela aceita? Né? É uma equação diferencial de segunda ordem para x. Então, que tipo de solução ela aceita? De seno e cosseno, professor? Exatamente. Cuja solução é periódica, né? Essa solução ela é periódica em qual variável? Ela é periódica no tempo. Ela não vai depender do ângulo também? O ângulo Oi? de fase? Ela vai depender do ângulo de fase também? Também vai depender do ângulo de fase. Então, essa equação, essa solução vai nos dar o x, né, como sendo a cosseno de ômega t, mais uma constante aqui de fase, um termo aqui que depende da fase inercial. Ok? Então, esta é a solução, e ela é uma solução periódica para esse sistema. Muito bem. Bom, se a gente tem a posição, a gente pode definir a velocidade, que é a taxa de variação temporal da posição. Isso aqui vai dar... Desculpa. E o momento, então, vai ficar menos, né? O momento é multiplicar a velocidade pela massa. Então, vai ficar menos m ômega a
seno. Então, calculando a variável de ação, a variável de ação que a gente definiu como sendo J vai ser a integral, né, em circuito fechado, do momento, né, dx. E isso aqui tem que ser igual a número inteiro de H cortado, né? Quem que é o Px? O Px aqui, o P vezes x, né? Vai ser o momento multiplicado por x. Desculpa, não é Px, é P dx, né? Eu tenho que calcular esse termo aqui. O momento é a função em termos do seno, né? Então, P dx vai ser m ômega ao quadrado, A ao quadrado, seno Não, desculpa. Isso aqui está muito longe ainda de chegar nesse termo. Então, quem que vai ser P dx? P dx vai ser P é massa vezes a velocidade vezes dx. Então, note, a velocidade aqui está definida em termos do tempo e a derivada é na posição. Então, eu tenho que fazer uma mudança de variável. Como é que eu faço uma mudança de variável? Eu faço a mudança de variável definindo a velocidade como sendo a derivada da posição em relação a x. Tá? Então, isso aqui vai me resultar em... Professor, nesse caso, você vai derivar esse x igual a A cosseno de ômega t mais alfa. Por enquanto, eu estou só escrevendo o P de x, tá? O problema é que o P, ó, tá escrito em termos do tempo e a integral é em dx. Em dx. Então, vamos escrever P dx da seguinte forma. P dx é massa vezes velocidade, é momento, né? dx. E agora eu substituo dx por dt. E aí fica mv quadrado dt. Como é que eu faço isso? Lembrando que a velocidade, né, é igual à derivada de x em relação a t. Então, se eu quero saber quem é dx, é v dt. Ok? Então, no lugar de dx, eu escrevo v dt. Como tem um v aqui, fica v ao quadrado dt. Correto? Muito bem, agora olha só. Fica a massa vezes a velocidade ao quadrado. Qual que é o valor da velocidade? A velocidade é menos ma ao quadrado seno de ômega... Desculpa, é menos ômega a seno de ômega t. Então, eu levo esse termo ao quadrado. Vai ficar m ômega ao quadrado, a ao quadrado, seno ao quadrado de ômega t mais alfa. E assim... Professor, mas quem que é dx, pô? É VDT? É VDT aqui, ó. Ah, tá, beleza. Beleza? Então, agora a variável de ação J vai ficar integral, né, fechada, de P dx. P dx agora é m, ômega ao quadrado, a ao quadrado, seno ao quadrado, de ômega t mais alfa. Correto? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que resolver essa integral. Então, tem que resolver a integral. Faltou o dt, né? Muito bem, dt. Obrigado. Né? Tem um dt aqui, né? Então, seno ao quadrado de ômega t mais alfa dt, essa integral vai ser igual à integral. Como é um circuito fechado, eu vou considerar uma órbita total em torno, né, do núcleo. Desculpa, nós estamos falando de oscilador harmônico. É um ciclo completo do oscilador harmônico, né? Se é uma massazinha presa a uma mola, é o tempo que a massa
leva para esticar e comprimir a mola e voltar para a posição inicial. Esse tempo equivale a um período. Então, a gente vai integrar de 0 até t, né? Então, essa integral do circuito fechado vai ser de 0 até t, seno ao quadrado de ômega t mais alfa dt, né? A gente sabe que esse período é inverso da frequência, né? Período, mais umas relaçõezinhas aqui. Então, mais essa relaçãozinha, período é igual a 1 sobre a frequência, né? E em termos do momento angular, isso aqui vai dar 2π dividido pela frequência angular. Então, esse período, né, a integral vai ser de 0 a 2π dividido por ômega. Muito bem, integral de seno ao quadrado, vocês já devem ter resolvido aí em cálculo 2, né? Já sabem aí o resultado. Eu vou colocar diretamente o resultado aqui, mas vocês podem fazer essa integral depois. Então, o resultado vai dar que a integral de circuito fechado de P dx vai ser igual a m ômega ao quadrado a ao quadrado multiplicado por, né? Então, agora o resultado da integral, menos 1 sobre 4 ômega. Seno de 2 ômega. Aí o senhor já está substituindo os limites de integração, né? Já estou colocando o resultado tá, da beleza. integral com os limites, tá? Beleza, Vocês vão devem chegar nesse resultado. 2α mais 1 sobre 2, t mais 1 sobre 4 ômega seno de 2α. Tá? Então, essa relação que vocês devem chegar, tem aí uma relaçãozinha trigonométrica para colocar também, né? Substituindo o valor do período, né, que é 2 ômegas, 2π sobre ômega, a gente chega nesse seguinte resultado, que é a integral de P dx é igual a m ômega ao quadrado a ao quadrado sobre 2t. Ok? Alguma dúvida? Bom, vocês vão ter que, obviamente, rever essa aula, né, e refazer essas contas. Vocês façam essas contas. Temos 20 minutos ainda para acabar a aula. Já estamos perto, tá? Eu sei que é muita informação. Mas, finalizando, a gente tem aqui que a energia total, né, da partícula o que a gente tem aqui, a energia total da partícula, né, desse oscilador, é a soma da energia cinética com a energia potencial, a qual essa partícula está sujeita, né? E no caso da energia cinética, a gente pode escrever como sendo 1 sobre 2 mx ponto ao quadrado, menos 1 sobre 2 m ômega ao quadrado, a ao quadrado, seno ao quadrado de ômega t mais alfa, né? No caso das respostas de oscilações, né? E a energia potencial, 1 sobre 2. Não, na verdade, isso aqui dá isso aqui, né? É 1 sobre 2 mx ponto ao quadrado, que vai dar isso aqui. E a energia potencial, né? Kx ao quadrado, isso aqui vai resultar em menos 1 sobre 2.
M ômega. Não, vai dar mais 1 sobre 2, M ômega ao quadrado, A ao quadrado. Seno ao quadrado, é cosseno ao quadrado agora, né? A ao quadrado, cosseno ao quadrado de ômega t mais alfa. Tá? E substituindo Professor, aqui na energia, pode dizer. então, aí o senhor está falando que a energia mecânica é a soma da energia cinética mais potencial, certo? Eu tenho uma Exato. pergunta. Essa energia é conservativa ou não? Muito boa pergunta. É um sistema conservativo ou não? Porque ele depende explicitamente do tempo ali, né? A energia potencial depende do tempo. E a cinética também, não depende ali, ó, o ômega T. Também depende do tempo. Qual é a implicação para o sistema de termos uma energia conservativa? Ela não pode mudar com o tempo, né? Não pode mudar com o tempo. Então, vamos somar aqui para ver se ela muda com o tempo. Então, se eu somar K mais U, isso aqui tem que ser boto fé, boto constante. fé. Ok. Entendeu? Então, vai ficar 1 sobre 2, M ômega ao quadrado A ao quadrado, seno ao quadrado de ômega t, mais alfa. Gostei muito de sua pergunta. Mais 1 sobre 2, ômega, M ômega ao quadrado, né, que é esse termo aqui, A ao quadrado, cosseno ao quadrado de ômega t mais alfa. Ok? Então, eu coloco em evidência meio de m ômega ao quadrado A ao quadrado, fica seno ao quadrado de ômega t mais alfa, mais cosseno ao quadrado de ômega t mais alfa. Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado resulta em... E 1, né? Então, essa conta vai dar m ômega ao quadrado A ao quadrado. Conserva então, né? A energia, ela é constante, né? Então, a variável de ação, né, que é igual à integral de P dx, vai ser, então, 1 sobre 2 m ômega ao quadrado, A ao quadrado, multiplicado por T, né? Que a gente obteve aqui, ó, né? Então, ou seja, é energia vezes o tempo, né? Sendo T o período do oscilador. Alguma dúvida? Se a gente aplica agora a condição de quantização, isso implica o quê? A condição de quantização que a gente definiu diz que a variável de ação tem que ser o número inteiro de H cortado. Né? Então, isso aqui vai ser 1 sobre 2 m ômega ao quadrado A ao quadrado vezes o período. Este termo aqui se refere ao quê? A gente mostrou que esse termo aqui é a energia. Sim. E ela se conserva, muito bem observada por você. Né? Então, isso aqui é energia. E esse termo aqui, o que, que é? O período. Período é Período, né? 1 dividido pela Frequência. frequência.
Então, esse termo aqui vai ser energia dividido pela frequência, que é igual a N N e H cortado. H cortado. Olha que resultado Nossa, interessante. verdade. Já vi isso aí, hein? A energia, índice N, é igual a N H cortado vezes Ni. Isso aí implica que a energia é quantizada, né? A energia é quantizada. Peraí que tem algum errinho aí. Tem um errinho aí, peraí. Deixa eu pensar. Tem que ser H cortado ômega. Tá. A frequência é ômega sobre 2π. Tá certo, não tem nada de errado. Né? Também A acho que não, frequência professor, porque eu já vi essa relação aí. Não, mas ela está certa, essa relação está Então, certa. Então, ó, é NH sobre 2π, certo? Vezes a frequência linear. Não, peraí. É H cortado ômega, H ni. Tem um errinho nessa relação.